Sem amor como é que faz? Open your heart, open your eyes, share it with everybody. What a wonderful world, it's time to love. O que eu acho muito interessante é a forma como o YouTube coloca hoje os vídeos disponíveis para que as pessoas consigam mostrar a sua arte. Esse Fábio Braza, ele é um artista e ele fala muito sobre poesias e sobre algumas letras que impactam e que fazem com que nós, seres humanos, consiga pensar melhor sobre algumas coisas que tem à nossa volta, né? Então eu acho muito interessante a forma como o YouTube coloca e dar essa oportunidade de mostrar para o artista que ele pode mostrar toda a sua arte, né? Toda a sua arte para o mundo. E é isso que eu faço aqui, gente. Eu gosto de mostrar a minha arte para o mundo, o que eu gosto de fazer, que é desenvolver sistemas, tá legal? E assim eu consigo ensinar você um pouco da minha vida, eu consigo ensinar você um pouco do que é esse mundo de tecnologia. Muito bom, pessoal. Hoje a gente vai para a aula 58, ok? Hoje a gente vai continuar com o assunto de construindo uma API e hoje em especial a gente vai falar sobre o verbo options, ok? Para cross, ok? Cross domain. A gente vai fazer domínios cruzados, tá legal? Então a gente vai falar sobre isso hoje e vamos utilizar então o método options para fazer então toda a parte de interação da nossa API com outros tipos de aplicação com domínios diferentes. Muito bom. A gente vai falar o que a gente viu também na aula anterior e aí vamos executar todo o plano de hoje. Bora começar a aula. Legal, pessoal, na aula anterior a gente falou sobre o verbo delete, ok? E aí a gente viu para que serve o verbo delete e como que a gente deve utilizar então o verbo delete para apagar os nossos registros através de uma API, né? Então a gente fez isso daí na aula passada, criou lá o verbo delete, criou o teste para poder excluir o dado e aí a gente fez então o teste automatizado para que esse teste automatizado excluísse os nossos dados lá no nosso banco de dados diretamente. E depois a gente utilizou o Advanced REST Client para fazer esse teste de exclusão e depois também para dar 404 quando não existe um tipo de registro, perfeito? Então, ó, o tipo de retorno que a gente viu também na aula anterior foi o 204 no content, né? Então a gente exclui e aí a gente retorna um 204 falando que eu apenas excluí e tá tudo certo, perfeito? Legal. Na aula de hoje, gente, a gente vai falar então sobre o que é o cross-domain, para que precisamos do método options e como que a gente vai configurar então o método options para que a gente possa criar então aplicações interligadas com dois domínios diferentes. Tá legal. O que é cross-domain, gente? Cross-domain é domínios cruzados, ok? Então, domínios cruzados. Imagina que aqui eu tenho um domínio, eu.com, e aqui eu tenho outro domínio, pedro.com, ok? Então, isso são domínios, né? Domínios são nomes amigáveis que direciona para um número de IP. 200, ponto, blá, 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 pom, 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 certo? A mesma coisa aqui, 172.50, tal, ok? Então, isso é o endereço de IP, isso é o que a nossa internet enxerga, ok? E isso daqui é um DNS, ou seja, um domínio também, né? Então a gente tem um domínio que ele é um nome amigável para o nosso número de IP de internet, né? Muito bom, gente. Então o que a gente... Muito bom, gente. Então além disso, a gente tem então uma palavrinha chamada cross-domain. E esse cross-domain serve para interligar um domínio ao outro, para que ele entenda que isso é confiável, tá? Ele consiga falar que eu, com o endereço eu.com, consigo acessar de forma confiável o endereço pedro.com e eu posso falar do pedro.com que eu autorizo que o eu.com acesse de forma amigável, né? Acesse de uma forma que eu autorize ela a ter acesso então a algumas informações da minha página, ok? Acessar a minha API, acessar alguns dados que eu posso configurar para deixar que essa outra aplicação desse domínio diferente consiga acessar, ok? Quando que acontece problemas de cross-domain? Quando você tem lá uma aplicação que ela está como Single Page Application, ou SPA, ok?
Single Page Application. É uma aplicação que ela pode rodar diretamente do HTML5, ok? Utilizando frameworks como Angular, como jQuery, como Backbone e outros, ok? Mas é uma aplicação inteira em JavaScript. Não basicamente inteira, mas parte dela. E aí o JavaScript, que é do client, ele é responsável por fazer a ligação, então, lá no servidor, para conseguir retornar isso lá para o meu browser, ok? Então você pode ter uma single application diretamente de um outro servidor, ou diretamente de um arquivo que você tenha .html, que você mandou por e-mail, e assim vai. Então o Single Page Application, você consegue então fazer ali um HTMLzinho básico que bate diretamente numa API e você consegue hospedar isso num servidor gratuito, você consegue enviar isso por e-mail e assim vai. É para isso que serve o Single Page Application. Então quando você utiliza um Single Page Application, o que acontece? Normalmente quando você vai utilizar dos verbos post, do verbo get, do verbo put, delete, patch, vai cair então num problema chamado cross-domain. O seu browser ele vai chegar e vai fazer o seguinte: você está tentando acessar do seu Single Page Application um servidor que tem uma API e o domínio é diferente. Porque quando você tenta acessar o Single Page Application e ele não está hospedado, ele vai abrir para você como localhost ou file ... alguma coisa. Quando ele abre desse jeito, ele vai tentar acessar a sua API, certo? Que tem um domínio diferente, e aí ele vai falar assim, a sua API vai falar assim, ó, você não está autorizado porque eu não liberei o cross-domain para que você consiga acessar, ok? Então quando você libera o cross-domain na sua API, você dá a possibilidade de falar para a sua Single Page Application que você consegue conectar e buscar os dados da sua API somente pelo browser, ok? Se você não vai usar o browser, se você vai fazer toda essa interação via servidor, via uma linguagem back-end, você não precisa configurar o cross-domain, você não precisa configurar o options, ok? Porém, quando você está utilizando o Single Page Application, que é uma aplicação de front-end, você precisa olhar e você precisa configurar o seu cross-domain, perfeito? Então, por que precisamos do options, tá legal? Por que a gente precisa do options? Quando a gente está trabalhando com Single Page Application, ou a gente está fazendo ali uma tecnologia chamada Ajax, ok? E o que seria o Ajax? O Ajax é quando você faz o seu browser, com o processamento do seu browser, através da linguagem JavaScript, acessar então diretamente a sua API, sem passar por um outro servidor, ok? Então quando você faz isso e você bate diretamente do seu browser lá na sua API para retornar um pedaço de código, para retornar o dado de uma API, você faz isso utilizando uma tecnologia chamada Ajax, ok? E aí quando você faz o seu browser acessar diretamente um dado de uma API, você tem que liberar e tem que olhar para o cross-domain, ok? Porém, gente, quando você vai fazer um get somente do seu browser, através de um Ajax, fazer um get de um dado, deixa eu colocar aqui por cima, de um dado lá para o seu servidor, ok? Então quando você faz ali um get do seu dado lá para o seu servidor retorna para você tranquilamente, ok? Então para o get vai funcionar tudo bem, tá? Porém, gente, quando você faz do seu browser, de uma Single Page Application, mandando lá um get para o seu servidor, só que ao invés de você mandar um get, desculpa, você manda um post, ou você manda um put, ou você manda um delete, ou você manda um patch. Toda vez que você manda um verbo que seja diferente do get, o que vai acontecer? O seu próprio browser, o Chrome lá, ó, ou Firefox, ou IE, ele sozinho vai fazer o seguinte: antes de você conseguir mandar o seu post, ele vai lá no seu browser e faz um options. Por que ele manda com o verbo options lá para o seu servidor? Porque ele faz o seguinte, ele me pergunta assim, ó, quais são as opções que eu tenho de cross-domain, ok? Essas opções de cross-domain, eu estou liberando para eu fazer post? Estou liberando para eu fazer put? Estou liberando para eu fazer delete, ok? Aí o seu servidor retorna
falando lá para o seu browser. Sim, ele está autorizado a fazer isso, isso e isso. Depois que ele fez o options, aí sim ele faz o post mandando o dado para a minha API, ok? Então é para isso que a gente precisa do options. A gente precisa do options por causa do nosso browser, ok? Porque o nosso browser ele exige da gente que ele consiga conectar e ver as opções que o seu servidor, onde tem a API, retorna para você, falando se ele autoriza ou não autoriza ter ali uma conexão segura do seu Single Page Application com o seu servidor de API, utilizando então o verbo post, put, delete ou patch, ok? É para isso que serve então o método options, ok? Como que a gente configura isso daqui, gente? Na nossa aplicação, que é a nossa API, a gente tem como fazer o seguinte. Primeiramente, configurar lá na nossa aplicação, seja ela Node.js, seja ela Java, seja ela C#, seja ela PHP, seja ela Ruby, qualquer tipo de aplicação que seja back-end, você vai ter que configurar ela lá no seu HTTP, que você, quando alguém mandar uma requisição para o seu servidor e ele for para a sua aplicação precisa retornar nos headers, ok? Lá nos headers dela, a opção falando que esse cross-domain, ele permite a origem que está acessando diretamente, ok? Se eu colocar que eu permito todas as origens, eu posso simplesmente colocar ali um asterisco falando que eu permito que todo mundo tenha conexão no meu servidor e ele permite que você consiga acessar tranquilamente por causa do cross-domain. Caso contrário, eu posso colocar o domínio diretamente de quem eu estou liberando. Eu poderia colocar que somente pode acessar a minha API quem vier do domínio eu.com. Quem não vier do domínio eu.com não vai ter acesso através do browser, através de Single Page Application na minha API, ok? Tá legal. Agora, se eu não estou numa Single Page Application, se eu estou fazendo de servidor diretamente para o servidor, ok? Eu não preciso pensar em cross-domain. O cross-domain eu penso quando eu estou mexendo no meu browser. Quando eu estou fazendo de servidor para servidor, eu não preciso fazer isso. Ou seja, de servidor para servidor, eu não estou utilizando Ajax. Eu estou fazendo ali um REST client, uma requisição REST de um servidor para o outro, ok? Uma requisição REST de um servidor para o outro. Quando eu faço uma requisição de um servidor para o outro, os servidores eles já estão ali configurados. Por quê? Porque você configurou esse servidor e você falou que esse servidor vai acessar essa aplicação, ok? Se você fez dessa forma, então o seu servidor consegue conectar no outro servidor porque só você tem acesso a esses dois servidores. Por isso você consegue fazer uma conexão confiável. Ok? Agora, quando você fala que a sua API ela está aberta para o mundo, que qualquer browser instalado em qualquer computador do mundo pode acessar a sua API, aí você precisa pensar na segurança. E aí você precisa pensar no cross-domain. Ok? É por isso que o browser faz isso. É por isso que o browser utiliza o options para saber quais são as opções que você tem, que a sua aplicação tem, para conseguir acessar ou não a sua API. Tá legal? Bom, gente, já falei tudo que eu queria falar para vocês aqui, explicando no quadro como que a gente vai utilizar o options, para que ele serve, o que é uma Single Page Application, quando a gente vai utilizar ela ou não, e como que a gente vai configurar o cross-domain, ok? Para ficar mais fácil agora, a gente vai lá para o computador, onde eu vou pegar e vou executar com você tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, tá? Primeiramente, a gente vai criar então o verbo options lá na nossa aplicação que a gente está fazendo, que é o nosso CMS, vai fazer os testes em cima do nosso verbo options e aí depois a gente vai acessar uma aplicação basiquinha lá feita em HTML para que a gente possa acessar os dados dos nossos options e aí vocês vão ver que ele vai dar erro do cross-domain e a gente vai ter que configurar o cross-domain para que isso possa funcionar, tá legal? Bom, pessoal, é isso daí, vejo vocês então lá no computador. Legal, pessoal? De volta no computador. Então agora a gente vai para a nossa aula de número 58, que vai estar entrando aqui logo logo, tá?
Pessoal, é bem importante ressaltar para vocês que se vocês não conseguiram entender, dê oportunidade a vocês mesmos, tá legal? Agende a aula particular, que a gente vai fazer o possível para que você possa entender e destravar, para que você também possa seguir ao próximo passo, para que você possa dar vida ao seu projeto, para que você possa então conseguir o teu tão sonhado emprego e para que você possa entender tudo isso que a gente está fazendo aqui, tá legal? Muito bom, gente. Perfeito. Agora a gente vai entrar lá na nossa aplicação. Então a gente tem aqui a nossa aplicação console. Eu vou dar um npm start para levantar a nossa API, ok? E aí agora eu vou fazer o que eu sempre faço antes de começar as tarefas. Primeiramente, eu vou rodar o nosso JS Hint para verificar se o nosso código está tudo validado, bonitinho. Depois eu vou rodar o nosso teste para ver se não tem nenhum teste falhando. Muito bom, os testes tudo passando bonitinho. Agora eu vou olhar lá no nosso Trello, em CMS, que é o plano que a gente está fazendo, ok? E vou ver aqui no meu CMS quais as tarefas que eu tenho para fazer. Então essa tarefa aqui, ó, de delete pela API, já foi concluída, ok? O próximo passo é então fazer essa options aqui, tá? O que eu vou deixar para as próximas aulas, gente, é o quê? Eu vou colocar aqui, ó, API, fazer API com todos os métodos para o modelo de página, ok? Então, a gente vai fazer então na próxima aula um modelo, todos os modelos, na realidade, todas as ações, toda a orientação objeto do nosso modelo de páginas. A gente vai basicamente seguir o que a gente já fez de usuários, porém a gente vai criar o de páginas para que a gente possa então começar a dar cara para o nosso CMS, tá legal? Perfeito. Na aula de hoje então a gente vai fazer o options. Eu vou colocar aqui eu como membro, e aí é eu que vou fazer essa tarefa agora, tá legal? Perfeito. Voltando aqui para o site do Torne-se um Programador e voltando aqui para o meu console, agora eu preciso ver então como criar o Options, né? Se a gente for pensar, o Options tem a ver com HTTP, ele não tem a ver com modelos, ok? Se ele não tem a ver com modelos, então eu não preciso ali criar algo dentro de modelos, algo que seja no meu app Models aqui, né? Eu teria que criar uma rota nova para o meu controller de usuário, liberando então o meu Options, tá legal? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou vir aqui na minha rota, tá legal? E aí eu tenho aqui alguns métodos aqui, ó. Métodos que têm rotas em comum, tá? Então eu tenho aqui um get com ID, que eu tenho uma rota em comum, tá? Eu tenho um pet com ID que tem uma rota em comum, tenho um delete com ID que tem uma rota em comum, tá? O que eu vou fazer então? Todas essas que têm usuários /ID são rotas em comuns que eu tenho ali um option em comum entre eles, ok? O que eu posso fazer? Eu vou criar uma nova rota e vou falar que ela agora tem um options, tá? E esse options, o que ele vai responder? Ele vai responder para uma rota minha chamada options, tá? E essa minha rota chamada options lá do meu controller, eu vou simplesmente liberar ali 204 no content para que eu possa falar que está liberado o meu cross-domain para isso, tá? Então eu vou vir aqui no meu controller e vou criar então esse método options para que ele possa então liberar o cross-domain da opção do options, né? Na realidade ele não vai liberar o cross-domain ainda. O que ele vai fazer é, ele só vai dar a opção de retornar nos meus headers aquilo que eu estou liberando ou não, tá? Nesse caso eu não estou liberando nada, então a única coisa que eu vou fazer é, vou dar aqui um send, né? Vou responder de volta falando que deu tudo certo, que eu tenho um 204 no content, ok? Então agora nas minhas rotas aqui, ó, eu tenho rota mandando para esses usuários /ID para o options, para o delete, para o pet, para o get, ok? Ele consegue então me responder todos os dados que eu preciso. Eu tenho aqui o meu post e eu tenho o meu put. O meu post e o meu put, ele tem essas rotas que são diferentes dessas minhas rotas de get aqui, né? Dessas minhas rotas de pet e delete. Então eu vou também criar um post, um option que seja com a rota igual, ok? Esta de usuários.json, tá? Para ficar então options para esses dois aqui, que é para o post e para o put, ok? Mandando para o mesmo lugar, simplesmente retornando um dado falando que deu 204 e está tudo certo, ok? Salvando esses dados, agora eu já tenho meus options, tá? Como eu fazer o teste então para ver se o meu cross-domain vai bater nessa API e vai retornar então certo com o options ou não, tá? E como eu ver
como eu vou ver que o meu browser envia o options, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês agora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, dentro dessa nossa aplicação CMS, aqui em Public, eu vou criar uma pasta, e nessa minha pasta, eu vou colocar aqui como HTML, underline test. Na realidade, eu vou colocar Single Page Application, o SPA aqui, ok? E aí aqui dentro, eu vou colocar aqui, ó, um novo arquivo chamado cross.html, ok? Nesse cross.html, a gente vai então fazer as configurações do nosso cross-domain, tá? Primeira coisa então que eu vou fazer eu vou procurar aqui o componente chamado jQuery na internet para que a gente possa então fazer os nossos requests, ok? jQuery, e para que a gente possa fazer os dados por Ajax. Então eu vou colocar aqui jQuery Ajax. Vai aparecer para mim aqui a documentação do jQuery. Eu vou aumentar mais o meu browser para que vocês possam enxergar melhor. E vou colocar aqui como post, ok? Então eu quero fazer um post no meu jQuery. Então aqui ele tem algumas documentações. Aqui eu tenho um exemplo de como que eu posso fazer um post, ok? Copiei esse exemplo. Vou colocar aqui um HTML simples. HTML. Fecha o HTML. Vou colocar aqui um body. Nesse meu body, eu vou colocar aqui dentro um H1, falando que eu tenho então um teste de cross domain. Muito bom. Aqui dentro eu vou colocar um head. E aqui eu vou colocar dentro do meu head um title, para que ele possa ficar com o title lá na minha página, né? No começo da minha página. E aqui eu vou colocar como cross domain. Muito bom. Depois que isso está pronto, a única coisa que eu vou fazer aqui é chamar um script. E esse meu script, ele vai ser ali, eu não preciso colocar o type aqui não vai ter problema nisso. E vou colocar aqui o meu código, que é o código que eu peguei lá do meu Ajax, do meu jQuery. Vou arrumar aqui os espaçamentos da minha página, deixando para 2. E vou tirar os espaços. Muito bom. Agora está certo, tudo alinhado. A única coisa que não vai funcionar é que eu não tenho jQuery aqui ainda. Então eu vou lá no site do jQuery, ou na internet mesmo, escrevo download jQuery. Ele vai me mostrar aqui a URL do jQuery para fazer o download. Tá? Eu vou clicar aqui nessa versão, ele vai baixar o jQuery para mim. Vou mostrar aqui na minha pasta, vou copiar esse arquivo e vou jogar ele diretamente da minha pasta JavaScript que eu tenho aqui dentro da minha aplicação, né? Então, vou abrir aqui, vou ir para a minha pasta JavaScript e vou jogar o meu jQuery. Vou copiar esse arquivo aqui e vou fazer o require desse meu jQuery aqui. Então, script src igual a Java barra, na realidade, JavaScript, que aí seria a barra do public, JavaScripts barra meu jQuery, que eu vou utilizar aqui na minha aplicação. Tá legal. Então agora eu já tenho aqui uma Single Page Application, um exemplo simples que vai fazer um post para algum lugar, tá? Quando eu tentar abrir isso daqui, no meu browser, vocês vão ver que aparentemente deu tudo certo, tá? Só que se eu clicar com direito e vir aqui em inspecionar, for em console, vou aumentar aqui para vocês verem, ele já está dando erro aqui falando que ele não reconheceu então o jQuery, né? Deixa eu ver aqui por que ele não reconheceu o jQuery. Ah, porque eu estou colocando aqui que ele tem que rodar diretamente do meu servidor, né? Se ele tem que rodar diretamente do meu servidor, eu tenho que colocar então o meu localhost, né? Então, localhost 2.3000, que é a porta que eu levantei para o nosso servidor, né? Agora eu vou digitar aqui barra Single Page Application barra cross.html. Abriu, deu tudo certo, porém aqui ele está dando 404 porque não existe esse some.php na nossa aplicação, né? Tá certo aqui porque, ó, se vocês olharem, na nossa aplicação também deu 404, né? Perfeito. O que a gente precisa fazer aqui
é acessar diretamente a nossa API, né? Como eu estou no mesmo domínio, isso vai funcionar por enquanto. Eu vou alterar o domínio logo após eu fazer isso daqui funcionar, e aí vocês vão ver o problema de cross-domain acontecer, tá? Por enquanto, eu vou deixar dessa forma aqui. E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou simplesmente acessar a nossa API. Para acessar a nossa API, eu vou abrir aqui numa nova aba e vou digitar aqui /usuário.json. Ele vai trazer aqui bonitinho o nosso usuário.json, tá? Lembrando, eu estou com um plugin aqui chamado JSON Formatter, ok? E aí ele está mostrando para mim desse jeito. Então eu tirei aqui o raw, ele mostra assim, sem o meu plugin. Com o meu plugin ele já me mostra aqui mais bonitinho. Então se vocês quiserem deixar de mostrar desse jeito, é só vocês colocarem lá JSON Validator, plugin do Chrome, né, que vocês vão conseguir instalar e vai ficar desse jeito aqui para vocês. Muito bom. Então, rodando aqui, agora o que eu preciso fazer é alterar a rota aqui do meu Ajax para que ele mande para essa rota aqui, que é a rota que a gente está utilizando, né? Então, vou voltar aqui, vou colocar na rota que a gente está utilizando, ao invés de ser some.php, vai mandar para a nossa rota. Ele está tentando fazer um post com esses dados aqui para a nossa rota de usuário. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Vou dar um reload na nossa página. Ele tentou fazer aqui e ele retornou, então, 200, né? Deu tudo certo aqui. Se eu na realidade, eu vou dar um reload aqui, deixa eu ver. Deu tudo certo, é isso mesmo. E ele colocou que deu save lá, que ele gravou tudo bonitinho para mim. Se eu dar um reload aqui na minha página, eu tenho um novo usuário que eu tentei inserir aqui, porém eu mandei com os dados errados, né? Ele ficou tudo undefined aqui, né? Então, como eu estou acessando do mesmo domínio, funcionou, tá? Agora, para eu mandar os dados certos, eu vou alterar aqui, ó, não é name, né? Não é location também. Vamos colocar aqui os parâmetros de acordo com o que a gente tem lá na nossa aplicação, tá? Então, vou olhar aqui no nosso teste. Aqui no nosso teste de modelo, a gente tem os campos que a gente precisa mandar, né? Que é aqui, ó, nome, login, senha e e-mail. Vou copiar isso e vou deixar nesse JSON aqui a maneira que eu quero. Vou remover esses dados e aqui é o 2 pontos ao invés do igual. 2 pontos. Aqui eu vou colocar teste cross domain e aqui eu vou colocar como cross. Aqui eu vou colocar 1, 2, 3 mesmo e aqui cross@bemfinito.com.br. Posso tirar esse name e esse location. Nesse lugar dos vírgulas aqui, no ponto e vírgula, eu coloco vírgula. Agora a gente já tem o nosso hash formado para que a gente então possa fazer o nosso post utilizando o Ajax para o mesmo domínio. Nota que eu estou utilizando o localhost aqui e localhost aqui, né? Então eu estou no mesmo domínio. Vou dar um reload. Ok, tudo bonitinho, data saved. Então ele mandou para mim lá nos meus dados, né? O que eu posso fazer aqui também, ó, eu posso colocar assim, ó, dados, ou melhor, colocar uma mensagem assim, ó, usuário incluído por Ajax. Para ficar um pouco melhor ainda, eu vou envolver esse Ajax em uma função. Então, function salvar. E aqui eu coloco os dados. Opa, deixa eu corrigir aqui. Legal. Aqui dentro, eu vou colocar um botão para que fique melhor também. Button. E aqui eu vou colocar enviar. Melhor. Salvar usuário. O type aqui é igual a um button. E aqui eu vou colocar o atributo onClick, chamando a minha função salvar.
Beleza, bem melhor assim, agora só vai salvar quando eu clicar nesse botão, tá? Se eu der um reload na minha API, vocês vão ver que eu criei aqui esse novo usuário, que é o teste cross-domain, usuário 7, ok? Agora eu vou dar mais uma vez, né? E aí ele vai mandar o usuário incluído com sucesso por Ajax, né? Agora eu vou dar um reload. Tá aí bonitinho o nosso 8, tá legal? Agora eu vou mostrar para vocês o problema que a gente vai ter quando utilizar o cross-domain, né? Problema de referências diferentes. Aqui eu estou utilizando o localhost. Agora eu vou utilizar local.com.br. Esse aqui é o endereço da minha API, ok? local.com.br. Vou copiar esse endereço e vou colocar esse endereço aqui agora. Agora vamos ver o que vai acontecer quando a gente do localhost 3000 for tentar acessar alguma coisa do local.com.br. Vou dar aqui um Ctrl Shift R para limpar todo o meu cache, ok? E agora eu vou tentar fazer o meu teste. Olha lá. Quando eu tentei fazer o meu teste agora, olha só o que aconteceu. Ele falou que eu não posso mandar um dado para local.com.br 3000, porque eu não tenho acesso ao cross-domain. O meu header não tem nenhuma informação desse meu cross-domain para localhost. Ou seja, o meu localhost, o meu local.com.br não permite que o localhost mande os dados cruzados. Essa é a diferença do cross-domain, tá? Eu não consigo fazer esse dado via cross-domain, ok? Para isso eu preciso liberar o meu cross-domain, tá? Se vocês olharem aqui no network, aí vocês vão ver aqui algumas coisas diferentes, ó. Eu mandei aqui um post normal, né? Perfeito. Agora eu vou mudar isso daqui para um put, ok? E esse put, eu vou fazer um put de um usuário já existente, que é o 7, ok? O 7 que a gente já viu aqui, que existe, legal? Então eu vou tentar fazer um put desse usuário 7.json. Eu vou até abrir ele aqui, para que vocês vejam que ele existe. Então meu 7.json está aqui, ok? Vou tentar fazer um put desse 7.json para vocês verem também a diferença. Vou dar aqui um reload na minha página e vou clicar aqui para salvar o usuário. Olha só o que aconteceu dessa vez, gente. Ele falou que ele não permite, mas olha só a mudança. Se vocês olharem network, eu tentei fazer um get, tentei fazer um outro get, que é o get que eu dou aqui quando eu dou um reload, ó, vou dar um reload, ele faz esses dois primeiros gets aqui, que é os componentes que eu estou utilizando. Eu vou limpar aqui e agora eu vou clicar no botão salvar. Olha só o que ele tentou fazer, ó. Ele não conseguiu, mas ele chamou o método, o verbo, né, chamado options. Tá vendo? Ele tentou mandar o options. Só que o options, ele me retornou 200, tá? O options ele falou que existe, porém, ele deu aqui que a referência, né, o cross-domain, não existe, ok? Ou seja, eu não tenho acesso para acessar de um domínio diferente lá nesse outro dado aqui, tá? Porém, eu tenho aqui meu options respondendo como 200, tá vendo? Agora olha só, eu vou colocar eles no mesmo domínio novamente, localhost, ok? No mesmo domínio, vou dar um reload, muito bom, vou limpar aqui e vou tentar fazer o put. Ó, ele tentou fazer o put, ele deu 404, ele não conseguiu fazer esse put para mim, tá? E aí vamos ver o porquê que ele deu 404. Se a gente colocar aqui em network, 404 no put, tá? Ele não conseguiu fazer um put desse usuário 7.json. Se a gente olhar na nossa aplicação, vamos ver o que é que está acontecendo. O put para ele também não existe, né? Então aqui eu coloquei errado, não deveria ser o put, deveria ser o patch. Eu vou alterar lá então e vou colocar o patch, ok? Então vou colocar o patch aqui, porque é o patch que tem essa rota aqui que tem o 7.json, né? Então coloquei errado aqui, vou fazer o teste novamente. Dei um reload, agora eu vou salvar aqui de novo. Muito bom. Foi lá e incluiu com sucesso, mandou tudo bonitinho, se eu olhar no meu network, ele fez tudo bonitinho para mim, mandou o meu patch, ok? Vou limpar de novo e vou tentar fazer o meu patch de novo, vocês vão ver que deu tudo certo, tá legal? Então, bonitinho, funcionando, o meu set aqui, ó, ele está sendo atualizado bonitinho. Agora eu vou voltar lá de novo e vou fazer o seguinte, vou deixar a referência diferente de novo para o meu patch, né? Então, deixei aqui o meu patch de novo, vou dar um reload, vou limpar aqui e agora eu vou tentar rodar o patch novamente.
com a diferença, com o host diferente. Olha só, o meu options retornou 200, porém ele não continuou. O meu browser ele não seguiu, tá? Se eu olhar aqui, ó, ele deu problema de cross-domain, tá? Agora olha só a diferença. Eu vou tentar fazer um get, ok? Um get desses dados, tá? Então vou dar aqui um reload para fazer um get e vou olhar aqui no meu network. Limpei, tentei fazer um get. Olha só que interessante, dessa vez ele não me mandou o options, ele só mandou o get, ok? Ele deu problema de cross-domain, porém no meu network ele não mandou o options, ele mandou somente o get. Ou seja, ele manda o option, gente, sempre quando eu estou tentando fazer um put, quando eu estou tentando fazer um delete, quando eu estou tentando fazer um patch, ok? Quando eu estou tentando fazer um get, ele não manda o options. O post, quando eu estou tentando fazer um post também, olha só o que vai acontecer. Vou limpar, vou tentar fazer um post. Olha lá, ele fez um post, essa rota não existe, né? Deixa eu tirar aqui, porque o post é essa outra rota aqui. Vou dar um reload de novo, limpar, vou tentar fazer o post. O post, ele funciona, ou seja, tanto o post quanto o get, ele não manda o options. Ele manda o options quando você está tentando fazer métodos separados ou métodos especiais, que é o método put, que é o método delete, que é o método patch. Esses outros métodos, o browser ele pede a verificação. Tanto o post quanto o get, ele não pede a verificação. Por isso é importante você colocar o options, tá legal? Então, ó, vou mandar o put de novo aqui, né? Vou mandar o put dessa vez. E aí vocês vão ver que o put também vai pedir o options, ele vai passar pelo options primeiro, quando a gente está falando de referências cruzadas, tá vendo? Options, por quê? Porque a gente está tentando mandar um cross-domain diferente, né? localhost.com.br para localhost, tá? Como corrigir, então, o meu cross-domain? Primeiramente, eu vou lá no Google e vou digitar assim, ó, cross-domain, ok? E aí vocês vão ver, e vou colocar aqui também, ó, Node.js. Vocês vão ver que eu vou ter que fazer uma alteração no meu header para que eu possa liberar o meu course, ok? Liberar o meu cross-domain. E aí, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que ele fala que eu preciso escrever no meu header o along origin, access control along origin, ok? E aí eu tenho como nesse access control along origin falar o que eu quero liberar. Se eu quero liberar para todo mundo, se eu quero liberar para um domínio somente e os verbos que eu quero liberar. Vou pegar esse daqui que está mais completo e aí eu vou mostrar para vocês aqui que eu vou fazer a liberação do meu verbo patch e também do meu options, tá legal? Então eu vou vir aqui no meu controller e vou fazer o seguinte, no meu patch, atualizar por patch, aqui no começo da minha aplicação, eu vou fazer as alterações que eu preciso no meu response, ok? Falando que esse meu response, eu vou permitir qualquer origem e eu posso fazer put, get, post, delete e options de qualquer origem, tá legal? E qualquer content type também, tá? Então eu estou liberando aqui o meu servidor para que qualquer pessoa possa acessar de qualquer browser, de qualquer lugar do mundo, tá? Eu vou copiar isso daqui e vou fazer a mesma coisa no meu options. Olha só que interessante. A mesma coisa no meu options, tá? Agora eu vou reiniciar a minha aplicação, subir novamente, e aí agora eu vou fazer o teste de novo, mostrando para vocês agora esse próprio patch que a gente estava fazendo, né? Então, vou dar um reload aqui, vou limpar aqui o meu network, vou clicar no meu console e vou tentar fazer o patch, tá? Olha só, ele falou aqui que o método patch não está liberado no cross-domain, tá? Ele não liberou o patch, porém, ele liberou alguns outros. Se a gente olhar aqui no options, ele está liberado também, funcionou, porém o patch não funcionou. Se a gente olhar aqui lá na nossa aplicação, a gente vai ver que a gente liberou, mas não liberou o patch somente. Vou dar um vírgula, patch, e liberei agora o patch também, tá? Liberado o patch, eu vou vir aqui também e vou liberar somente o meu patch. Na minha rota de update por patch e também lá no meu options. Vou reiniciar a minha aplicação e agora eu vou fazer o teste novamente para ver se vai funcionar tudo ok, do jeito que eu preciso, né? Vou clicar aqui, vou fazer o meu cross-domain. Ah lá, agora funcionou bonitinho, usuário incluído com sucesso. Na realidade eu estou fazendo uma alteração porque eu estou mandando um patch, ok?
e ele funcionou bonitinho. Se eu clicar no meu network, vocês vão ver que o meu options retornou bonitinho 204 do jeito que eu queria e o meu patch funcionou. Agora vocês estão vendo que a minha referência cruzada, que o localhost.com.br, funciona também com o meu localhost. Se eu clicar aqui no meu console e clicar diretamente nessa opção e for olhar lá os meus headers que eu tenho no meu patch, tanto no meu options quanto no meu patch, eu vou ver aqui que eu tenho a liberação de tudo, ok? Então nos meus headers aqui, ó, tanto do meu patch, do meu options, quanto do meu patch, eu consigo ver a liberação de todos os dados que eu queria, tanto para put, quanto para get, quanto para delete, ou seja, eu liberei o meu cross-domain. É para isso, então, que utiliza o verbo options, para que ele possa falar para o meu browser que essas opções aqui, ó, estão liberadas, ok? Depois que eu libero essas opções, aí ele fala, ah, legal, tá liberado, então eu vou fazer um patch, tá? Então é para isso que serve o options. Agora, pessoal, eu vou mudar aqui a minha alteração, ao invés de deixar para asterisco, eu vou deixar que eu vou liberar somente para esse domínio aqui, ó, localhost 3000, tá? Copiei o localhost 3000 e vou colocar que eu libero somente para esse domínio, tá vendo? Deixei ele em específico. Vou reiniciar minha aplicação e vou fazer o teste novamente, ok? Então agora deixando um domínio em específico, tá? Vou fazer o reload da minha página e vou fazer o teste do meu patch. Olha lá, funcionou bonitinho, ok? Porque ele libera somente pelo domínio localhost, tá? Se eu colocar aqui agora um domínio diferente, vou vir aqui, ó, e vou fazer a alteração, ao invés de ser localhost, vai ser localhosts, com um S aqui, ok? Vou levantar minha aplicação de novo e vou reiniciar aqui e vou fazer o teste novamente. Cliquei aqui no salvar, olha lá, ó, ele fez o meu options e aí ele deu problema falando que ele não permite a origem de localhosts. Ele permite somente a origem localhost, tá legal? Então ele deixa bem claro pra gente que o cross-domain só vai funcionar se você liberar, ou seja, se você falar que o seu domínio é confiável. Ou você deixa asterisco para todo mundo, ou você deixa somente o host que você quer liberar, deixando com que a sua API fique mais segura para o mundo quando você liberar o seu Corsa, tá legal? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Então, para quem gostou, dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike. Me deixem saber aí, comentem, vamos conversando. E se você não entendeu, não esqueça de marcar a sua aula particular, tá legal? Bom, é isso, fico por aqui. Até mais e até a próxima aula. Gente, muito legal. Aprendemos uma coisa muito nova e muito importante. Agora a gente sabe para que serve o options e para que serve o cross-domain. Então, eu acredito que isso vai agregar muito no conhecimento de vocês. É isso aí, pessoal. Até mais.